Boa tarde, pessoal. Vamos iniciar mais uma live pelo Grupo Novais. Estamos aguardando o nosso convidado de hoje, o diretor de operações de água e esgoto do SAI de Sorocaba. Vou fazendo um convite aqui para o Rodolfo, convidando o Rodolfo nesse bate-papo da tarde de hoje. Oi, Rodolfo, tudo bem? Tudo bom, Luciano? Boa Você tarde. está me ouvindo bem? Estou escutando. Você me ouve? Eu estou te ouvindo bem também. Muito bom. Primeiramente, um Maravilha. grande prazer. Obrigado pelo convite de você ter aceitado de estar aqui na tarde de hoje com o Grupo Novais, em que nesse momento de pandemia a gente iniciou aproximadamente há 2 meses atrás um grande bate-papo na área de saneamento e área de arquitetura, que a gente possa estar levando um pouquinho do conhecimento e experiência aí para trocar informações para a população de forma geral e para a comunidade da nossa área, né? Satisfação enorme ter aqui com você, viu, Rodolfo? Maravilha, Luciano. Eu que agradeço, o convite, a oportunidade de estar participando aí da live, poder trocar um pouco de experiência, né? Passar um pouco da nossa experiência e mais ainda absorver um pouco aí da experiência que tanto você, o Grupo Novais e os participantes aí têm a passar para nós. Muito bom. A gente vai estar falando em torno aqui de 40, 50 minutos, Rodolfo, porque uma live que a gente fez após 50 minutos acabou caindo, porque o Instagram, aproximadamente em 1 hora, o Instagram fecha. Então nós vamos fazer um bate-papo de 40, 50 minutos, lembrando que esse conteúdo dessa live fica gravada, né, no Instagram do Grupo Novais, que muitas das pessoas não podem assistir ao vivo e depois a gente tem aí mais de 500 visualizações que as pessoas possam estar visualizando depois e trocando informação, tá? Rodolfo, para a gente começar Maravilha. então, fala um pouquinho para nós da sua formação e da sua área de atuação. Bom, a minha formação de origem, eu sou engenheiro agrônomo, né, formado pela nossa querida Universidade Federal de Viçosa, formei em 2006, me especializei em gestão ambiental municipal em 2011 pela Federal do Paraná e eu entrei no saneamento em 2006, no final do ano de 2006, aqui no SAI em Sorocaba. Já fazem 14 anos, né? Já estamos para 14 anos já que eu estou no SAI. Dentro do SAI, eu percorri algumas áreas, iniciei o meu trabalho como engenheiro agrônomo no SAI, atuando na área de licenciamento ambiental das obras da autarquia. Tive a oportunidade de passar pelos departamentos de drenagem, departamento de água, até que em 2014 eu assumi a diretoria operacional de água, né, a convite do então diretor na época, e de lá para cá, graças a Deus, a gente tem feito um trabalho bastante interessante, muito proveitoso, de muito aprendizado. Passei pela diretoria de esgoto também, em 2016, e pela diretoria de logística e infraestrutura. E retornei para a diretoria de água agora em março de 2020. Muito bom, muito bom. Deve ser um grande desafio, né, Rodolfo, operar aí a parte de abastecimento de água, que você está agora na diretoria, como você teve a experiência também da operação da parte de esgotamento sanitário de um município de Porto Sorocaba. Nós estamos falando de uma população aproximadamente de 700 mil habitantes, ou seja, já aparece de problemas de infraestrutura de forma geral e é um número de população significativa, né? Fala um pouquinho para nós dos desafios da operação de um sistema de abastecimento de água para uma população desse porte, Rodolfo. É um desafio diário, né? É um desafio extremamente grande você levar saúde e água tratada para as pessoas, né? O saneamento, ele, mais do que fornecer água tratada, coletar o esgoto, cuidar da drenagem pluvial, resíduo sólido, lixo, tudo isso, no final das contas, isso reflete em saúde, né? Então, é muito gratificante e um desafio grande gerenciar um sistema do porte de Sorocaba. Graças a Deus, o site de Sorocaba já há muitos anos ele se destaca, né, a nível nacional e dentro do estado pelos seus indicadores.
Então, a gente tem já um histórico de uma excelência na prestação do serviço já há bastante tempo. Então, acho que o maior desafio é a gente tentar evoluir diariamente, né? Você ter consistência, não ter intermitência de abastecimentos, você coletar o esgoto e tratar de forma adequada, devolvendo aí para o meio ambiente um efluente o mais puro possível, com o menor nível de DBO, né, de poluentes, e que vai resultar isso na melhoria da saúde pública da cidade. E como a gente descarta, né, os nossos efluentes tratados no Rio Sorocaba, nós temos uma série de milhões de habitantes aí que acabam sendo influenciados pelo nosso trabalho, né? Todos aqueles que estão a jusante de nós acabam sendo beneficiados. Mas é um desafio muito grande, né? Diariamente são situações novas que se apresentam e a gente tem, graças a Deus, uma equipe extremamente competente para tratar, distribuir água, coletar e tratar o esgoto, também na área de drenagem. Então, as coisas, graças a Deus, estão indo muito bem. Que bacana, que bacana. E em 2014, Rodolfo, a gente teve aqui no interior de São Paulo uma crise hídrica muito grande, né? E Sorocaba também deve ter acompanhado alguma situação desse porte, ou no caso de Sorocaba não é afetado tanto, porque ali vocês têm a captação, no caso de disponibilidade de água, vocês têm a captação em Tupararanga, né? Fala um A pouco. gente, Sorocaba, pode falar. Tá. Fala um pouquinho como é que é a parte de captação de água suas aí, de quem que vocês dependem mais dos seus mananciais. Sorocaba tem uma situação bastante privilegiada com relação à captação de água. O nosso principal manancial ele é a represa de Itupararanga, que fica no município de Votorantim. É uma grande represa, engloba 3 ou 4 municípios. E ela responde aí em torno de 85% da nossa captação. Tá? É de 80% a 85%. Temos mais uma fonte de captação superficial, que é o manancial do Éden, que fica na zona industrial, responde mais ou menos a 10%, 10, 12% da nossa captação. E ainda temos em alguns locais mais afastados a captação em poços profundos, né? Varia aí de 3 a 5%. Nesse evento de 2014 que você comentou, nós tivemos uma particularidade que a região de Sorocaba, que sofreu com a crise hídrica, foi a região que é atendida pela estação de tratamento do Éden, que é essa região industrial. Fica próximo de Itu. Né? Itu foi muito afetada com aquela seca de 2014. E como a gente estava muito próximo ali, esse manancial nosso foi muito afetado. Né? Ele é um manancial, a gente faz uma captação em torno de 150 a 200 litros por segundo. A gente teve que praticamente parar de captar água, porque o manancial realmente se esgotou. Então, nessa crise de 2014, nós tivemos essa região da cidade, né, na região do zona industrial, afetada por um rodízio. A gente fez um trabalho aí de 12 horas, 12 por 12, né, 12 com água, 12 sem água, com reforço, obviamente, do sistema de Tupararanga. Nós fizemos a interligação dos dois sistemas. Tupararanga não é muito difícil, acho que eu nunca ouvi falar em crise de Tupararanga. Os níveis do reservatório lá baixam, obviamente, como é natural, de uma represa reguladora, né? Lá é uma represa de amortecimento de cheia, né, para geração de energia, mas nunca faltou água de Tupararanga, né? E então o Éden teve esse evento em 2014. Eu esqueci de falar, só retornando um pouquinho, nós temos um outro manancial de captação que é Ipaneminha, que fica ali nas divisas com Votorantim também, que também nos fornece uns 200 litros por segundo. Então, em 2014 tivemos esse evento de escassez. De 2014 até o ano passado, nós não tivemos ocorrência nenhuma. E no final do ano passado, nós tivemos uma ocorrência aqui também, e que acabou afetando o nosso manancial de Ipaneminha também, né? Não só o Éden. E como o manancial nosso de Ipaneminha ele é um reforço do nosso sistema, ele, né, corresponde a em torno de 10% do nosso volume de captação,
a gente teve que implantar um sistema de rodízio na cidade como um todo, no final do ano passado. Ficamos quase 30 dias, né, com esse rodízio. Era um rodízio de 12 horas sem abastecimento e 4 dias abastecidos. Então, era uma intermitência bem pequena, né, de rodízios, só para a gente conseguir atender a todas as regiões da cidade. Obviamente, as regiões sempre mais altas são aquelas que mais sofrem, né? Então, para poder atender todo mundo de forma igualitária, a gente adotou esse rodízio e no final de novembro a gente interrompeu e esperamos não precisar disso novamente. Muito bom. E eu tenho acompanhado o site Sorocaba aí, a gente faz um trabalho há muito tempo em Votorantim, com parte de consultoria lá na parte de abastecimento de água e esgotamento sanitário. E com isso também a gente aproximou bastante Sorocaba, que Votorantim e Sorocaba estão grudados, e a gente teve a oportunidade de estar ganhando alguns processos licitatórios no SAI. E fazendo obras de setorização ali com vocês, e é nesse serviço que a gente pôde se aproximar e conhecer um pouquinho do trabalho de vocês, e vocês conheceram um pouquinho do trabalho da Novais. Rodolfo, e eu tenho visto que diversas obras vocês têm executado, né? Tanto na parte de água quanto na parte de esgoto. A gente percebe aí que realmente o SAI tem investido bastante no município. Fala um pouco dessas obras aí para nós que vocês têm feito recentemente e as melhorias que essas obras podem causar para o município. Todas as obras que a gente executa, principalmente as de grande porte, né? Elas têm por base o nosso plano de saneamento, né? O nosso plano de água e de esgoto, que projetaram, nossa última atualização do nosso plano em 2016, projetou aí o sistema de água e esgoto para os próximos 20, 30 anos. Então, a gente, por uma, uma característica própria do SAI, a gente se antecipa, né? A gente tenta antecipar as obras para que a gente não tenha nenhum delay em período aí seja com deficiência de abastecimento ou com problemas de coleta de esgoto. E aí, isso é em função da nossa necessidade de manter o abastecimento mais contínuo possível, né? Evitar as interrupções. E hoje nós temos algumas obras importantes em andamento. Na área de abastecimento de água, a mais importante dela é uma nova estação de tratamento de água, que a gente termina ainda esse ano, inicia a operação dela ainda esse ano. Essa estação de tratamento ela vai captar água diretamente do Rio Sorocaba. São uma primeira fase, 750 litros por segundo, né? Essa estação ela foi implantada na zona norte da cidade, né? Que é a zona que é mais distante da nossa atual estação de tratamento. Então, a gente gasta hoje energia, né, elétrica em grande quantidade para poder recalcar toda a água que a gente produz na estação do Cerrado para as zonas mais distantes, né? Então, além da necessidade de ampliação da nossa água, de vazão de água distribuída, essa estação ela está estrategicamente posicionada para a gente tentar economizar o máximo possível de energia, para bombear a água muito longe. E essa estação também ela vai ser importante porque hoje a gente capta a água de Tupararanga através de 4 adutoras, né, que vêm por gravidade. São 14 quilômetros de extensão e o SAI teve em alguns momentos aí alguns incidentes com essas adutoras, né, em 2004, 2006, 2007 e o último evento foi em 2017. Quando a gente teve o rompimento da nossa adutora de 800 milímetros, que é a principal que traz água para a cidade, e aí nós tivemos um problema grave na cidade. Então, essa estação de tratamento do Vitória Regia, ela vai permitir que a gente fique menos dependente das adutoras, de que vem de Tupararanga, né? Apesar de a gente ter feito um trabalho muito, muito intenso de 2010 para cá, fazendo uma proteção em toda a encosta ali da Serra de São Francisco, protegendo pedras, né, fazendo o grampeamento do solo, mas a gente tirando essa dependência integral praticamente de Tupararanga, a gente vai ter um pouco mais de tranquilidade, né, para trabalhar. Na área de esgotamento, a gente está finalizando a ampliação da nossa primeira estação de tratamento, que é a estação Sorocaba 1,
foi inaugurada em 2005. Né? Ela está sendo ampliada agora para fim de plano e iniciamos mais ampliação de uma outra ET, que é a ET Petit, e o ano que vem, muito provavelmente, a gente inicie uma terceira ampliação de uma terceira ET, que é a ET Tanguá. Então, a gente tenta trabalhar antecipando aí, né, as necessidades e, graças a Deus, estamos conseguindo sucesso aí na nossa empreitada. Muito bom. Você falou aí das grandes obras, da parte de tratamento de água e tratamento de esgoto. A gente também vem acompanhando aí diversas obras que vocês têm colocado na setorização do sistema de distribuição de água, né, Rodolfo? Para justamente você ter um tipo de controle, vocês estão instalando diversos macromedidores de vazão e válvulas redutoras de pressão, né? Rodolfo, você está nos ouvindo? Está ouvindo? Sua imagem está travando um pouquinho para mim. Isso. Fala um pouquinho dessas obras da setorização. Tá. Então, um dos grandes pilares aí da boa gestão do saneamento é você cuidar muito bem das perdas, né? É um precioso líquido que vai se embora, né? Sem contar no custo que isso representa para o sistema. Então, em 2017, o SAI intensificou aí o seu trabalho de perdas, com a criação de uma equipe 100% focada, não que não existia anteriormente, sempre existiu esse trabalho de combate e controle de perdas, mas ele era pulverizado dentro da autarquia em diversos setores, né? O pessoal de hidrometria cuidava da troca de hidrômetro, o pessoal de manutenção cuidava da agilidade nos atendimentos, parte comercial era cuidado por uma terceira pessoa. E aí a gente resolveu, em 2017, unificar isso numa equipe que foi composta por profissionais, para a gente centralizar isso numa única equipe. Isso tem gerado resultados muito positivos para o SAI. A gente conseguiu um ganho muito bom aí com relação à redução das perdas, tanto físicas como comerciais. E aí um trabalho que está em andamento já há algum tempo e é extremamente importante é o de setorização, né? Onde a gente tem a instalação dos macromedidores, né? Tanto na saída dos reservatórios como nos setores, nos DMCs que estão sendo criados após um estudo de cada setor de pitometria, estudo de vazão, modelagem hidráulica, onde são separados os distritos de medição. Se há necessidade ou não de colocar, a gente instala as VRPs, né, para redução da pressão do sistema, e aí você consegue controlar com um pouco mais de bastante precisão, né, o volume de água que você distribui em cada DMC deste e confrontar com o seu volume micromedido, né, e conseguir detectar aí quais são as áreas que demandam talvez um pouco mais de atenção no sentido então, esse trabalho de perdas ele está sendo extremamente importante, né? Nós estamos fazendo isso em 2 centros de distribuição nesse momento, né? Um contrato que é financiado pelo recurso do governo do estado, que é o recurso FEIDO, mas nós já temos uma boa parte da nossa cidade inteira com as modelagens prontas para as obras serem executadas. Então, a gente crê aí que se o recurso que a gente tem disponível, que é oriundo aí do governo federal, do programa Avançar Cidades, assim que houver a liberação, eu acredito que libere ainda esse ano, a gente vai começar a fazer as obras nos outros 29 centros de distribuição que a gente tem já mapeados e modelados. Né? Bacana. Ou seja, o SAI tem investido pesado aí na parte de perdas, né? A gente tem visto também a sua central de comando operacional, né, Rodolfo, que você consegue visualizar já grande parte do seu sistema de via remota. Então, vocês têm tanto VRPs já sendo monitorada via remota, como macromedidores, como níveis de reservatórios, e vocês também vêm investindo nessa parte da CCO, né, Rodolfo? Exatamente. O SAI, desde 94,
o SAI já tem uma boa parte do seu sistema de abastecimento e também o de esgotamento sanitário monitorado via telemetria. A gente tinha um sistema, a gente ainda tem algumas unidades no sistema antigo, mas a gente está transformando tudo, migrando o nosso sistema todo para um software livre, né, um sistema SCADA, que permite muita configuração, você faz a modelagem dele da forma que você precisa, né, para se adequar realmente ao que você tem. E a gente consegue hoje, 100% dos nossos centros de distribuição são monitorados, 24 horas por dia, temos telemetria em todos os reservatórios, temos controle por telemetria de todos os sistemas de bombeamento, medição de vazão, pressão, formação dos macromedidores, tanto volumes acumulados como instantâneos. E essa gestão feita no nosso centro de controle operacional, ela é imprescindível para o sistema funcionar corretamente. Você, com um simples gerenciamento, um gráfico de vazão de um determinado sistema que você gera, você consegue identificar problemas ali de forma imediata, né? Uma vazão noturna que de repente aumentou, e aí você tem uma falta d'água que começa a aparecer em alguns pontos da cidade, rapidamente você diagnosticar o possível. E aí, com a setorização e você tendo todo esse sistema de macromedição integrado, que é um dos próximos passos que nós vamos fazer agora, que é integrar os macromedidores que estão sendo instalados no nosso sistema de telemetria, você consegue aí ir fechando o cerco, né? De repente um vazamento de grande porte que não apareceu, ou até um vazamento que proporcionalmente é pequeno, mas você consegue detectar na mínima noturna, você tem mais assertividade aí na sua busca pelos vazamentos. Então, você diminui a sua área de atenção e aí entra com a equipe de geofone, com relacionador de ruído, e você consegue reduzir aí o seu tempo de ação, diminui o seu volume de água que você perde, consequentemente, você diminui o tempo que as pessoas, né, os usuários, nossos clientes estão sem água. E a gente brinca que a eficiência leva à cobrança, né? Então, hoje, se um usuário fica 2, 3 horas com abastecimento interrompido, somos crucificados. Mas é uma demonstração de que a empresa está sendo eficiente, né? Se você começa a trabalhar e atender as demandas de forma rápida, não dá para voltar atrás mais. Tem que sempre melhorar. Piorar é inadmissível. Isso mesmo, isso mesmo. Assim, as pessoas, de certa forma, acostumaram, né, que a água está disponível o tempo todo na casa, e a partir do momento que, por um acaso, 10 minutos, ou 1 hora, ou 2 horas, o abastecimento é interrompido, realmente a quantidade de reclamações e pedidos para retornar a água é muito rápida, mostrando a necessidade e a valorização para a nossa categoria, né, Rodolfo? Mostrando a grande importância que se tem o trabalho de abastecimento de água, como bem colocado por você, tem a ver com saúde pública, né? Um tópico que você comentou aqui que eu achei interessante, que você mencionou que nos seus CCOs vocês estão trabalhando com a programação com software SCADA, né, que é uma programação aberta, né, que qualquer programador possa estar desenvolvendo, e com isso você não fica preso a nenhum tipo de fabricante, ou não fica preso a nenhum tipo de fornecedor, né. Isso barateia muito custo para o SAI, qualquer renovação que tenha que ser feita, qualquer ampliação que tenha que ser feita, você não está amarrado a nenhum tipo de fornecedor, né. Então isso daí realmente é uma grande vantagem, que a gente andando por aí, a gente percebe que alguns softwares de supervisório, às vezes você fica amarrado ao fabricante, né? E nessa situação isso daí mostra realmente a grande vantagem, principalmente para a gestão pública, né? Agora fala um pouquinho para nós, durante o campo aí, eu percebi também que vocês têm outro software, que é para a parte da galera que fica no operacional, lá no campo mesmo, que eles conseguem visualizar o cadastro também, né, Rodolfo? Já sai com uma ordem de serviço e no próprio celular ou no próprio tablet ele consegue ver o cadastro que existe no sistema e já cadastrar ali que tipo de rede que tem, qual é o diâmetro, qual é o material. Fala um pouquinho desse software que vocês usam aí. A gente tem um software de gestão comercial e de ordens de serviço operacional
que também ele é uma plataforma livre, né? Que é uma plataforma do governo federal, que é o GESAM, e ele também é personalizável, então você consegue trabalhar com ele dentro dos... Você cria o skin, cria a roupagem que você precisa dar para ele. E ele tem uma funcionalidade de você fazer a emissão e a transferência das ordens de serviço de manutenção, seja de água, esgoto, do que for, via smartphone direto para as equipes de campo, né? E aí, nessa aplicação do software de gestão, você consegue, além de fazer um acompanhamento do serviço de forma online, você consegue registrar com fotos, com posição geográfica através de GPS, o momento antes, durante e depois do trabalho. Você consegue, a partir dali do software, você consegue gerar uma ordem de serviço do reparo de calçada, por exemplo, né? Imediatamente ele já tem essa funcionalidade. Você consegue dizer qual é o diâmetro da rede que você vai operar, né? De repente fazer uma correção no cadastro, você faz uma observação ali. O cadastro de saneamento é um outro calcanhar de Aquiles também, né? Eu acho que não só para o SAI, acho que para todo mundo. Você se ter um cadastro 100% fiel é extremamente importante, né? A equipe, com um cadastro bom, a equipe já sai sabendo o que ela vai encontrar pela frente, né? Quando você tem um cadastro que tem uma certa deficiência, o pessoal acaba saindo um pouco no escuro. A gente está conseguindo, com base nisso, fazer essas atualizações cadastrais, né? A gente também colocou nesses smartphones o nosso cadastro em DWG, então a equipe consegue consultar aí online, a qualquer momento, que tipo de rede que pode estar vazando, que tipo de problema ele pode estar encontrando. Isso tem nos dado um ganho muito grande com relação à agilidade na resolução dos problemas, né? Nosso tempo de resposta e tempo de manutenção aí das ocorrências de vazamento, elas estão bastante curtos. Está bastante curto o tempo em relação ao que a gente vinha tratando há 3, 4 anos atrás. Muito bom, muito bom. Bom, a gente falou um pouquinho dos desafios aí da parte de água, né? E o esgoto também é um desafio enorme, né, Rodolfo? Porque hoje transbordou uma rede de esgoto, o prejuízo ambiental é significativo, né? Então, um PV transbordando, uma elevatória que, caso não der conta, para um conjunto motobomba e aí transborda esgoto no rio, ou uma estação que, infelizmente, pode acontecer também de chegar um volume de água de chuva muito forte, porque a gente tem esses problemas significativos nas cidades, que as conexões de água de chuva de muitas residências estão direto do esgotamento sanitário e as infraestruturas às vezes não suportam. Ou seja, são enormes desafios aí também para a operação do esgoto sanitário. Fala um pouquinho da sua vivência, que você já teve a oportunidade também de ser o diretor operacional do esgoto aí. Fala um pouquinho dessas dificuldades para a gente, Rodolfo. A área de esgotamento sanitário, principalmente as ocorrências de transbordamento da rede ou de ramais, de alguns anos para cá, a população tem ficado bastante atenta com relação a isso. Eu brincava anteriormente que faltar água na casa da gente, você reclama na hora. Se tiver um esgoto vazando na rua, incomoda, mas você não fica tão incomodado como ficaria com a falta de água. E, graças a Deus, as pessoas mudaram um pouco esse conceito, né? As pessoas estão vendo que o esgoto transbordando, ele causa um mal-estar, mas ambientalmente ele traz um prejuízo que você talvez não consiga recuperar, né? Então, a gente percebeu que a demanda também pela agilidade na resolutividade dos problemas de esgoto também tem aumentado, né? E, com isso, a gente se viu na necessidade de melhorar os nossos indicadores de tempo de resposta também, né? Uma das principais ações que nós tomamos aqui no SAI, há uns 3 anos atrás, foi a de criar equipes de atendimento rápido, tanto para água como para esgoto. A água a gente começou em 2015, esgoto a gente começou um pouco depois. De você ter veículos de pequeno porte, veículos leves que levam 2 pessoas, um encanador e um ajudante, ou um pedreiro e um ajudante, para você ter agilidade no atendimento.
Então, uma equipe que antes andava num caminhão com 8 pessoas, por exemplo, hoje a gente formou 4 equipes, uma dupla cada equipe, e você tem sua capacidade de atendimento quadruplicada, né? Então, você consegue fazer muito mais e muito mais rápido. Foi uma ação importante de gestão que nós tomamos, que teve um resultado extremamente rápido, foi imediata a resposta. E aí a gestão realmente da rede de esgoto, as limpezas, as lavagens periódicas, né? Você tentar detectar naquelas regiões onde você tem o maior índice de transbordamento, o índice de vazamento nas redes, você tentar fazer um mapeamento disso que você falou, que são as ligações irregulares de água pluvial na rede coletora. Nós fizemos um trabalho piloto aqui em Sorocaba, há uns 3 anos atrás, num bairro pequeno, né? Numa única quadra, onde tinha uma rede em fundo de lote. Uma faixa de servidão no fundo do lote, que é onde é mais propício que as pessoas interliguem a água pluvial, né? E nós, para nossa surpresa, a gente já imaginava que ia encontrar problema, mas 50% das residências está. E aí isso explicou por que essa rede tinha tanto problema nos períodos de chuva, né? Aquela água de chuva que é para ir para sarjeta estava indo para o esgoto, que a rede não está projetada, não está preparada e não vai suportar um volume desse de contribuição. E aí acabava transbordando no quintal da casa da pessoa. E aí nós conseguimos, com isso, mostrar e expandir esse trabalho para outras regiões da cidade, né? E aí com muita conversa, muita educação ambiental, com a conscientização, trabalho com mídia, mostrar para as pessoas o quão de problema traz esse tipo de interligação indevida. Então, a gente teve um resultado bastante interessante nesse sentido também. E aí o trabalho do dia a dia, né, Luciano? Manutenção de rede, limpeza periódica das elevatórias, você tratar, de repente, uma rede de grande porte que tem uma infiltração muito grande de água ou de sedimento, que vai refletir na elevatória, vai encher o poço da elevatória de areia, vai danificar o sistema de bombeamento, é custo operacional que você aumenta. Então, todo o trabalho preliminar de prevenção que você faz, além de prevenir o problema de transbordamento, te economiza um recurso financeiro que não tem nem como calcular. Então, é um trabalho de gestão que é intenso, não pode parar, a cidade não para de crescer, né? É um trabalho também extremamente importante de conscientização. Temos uma equipe de educação ambiental que fica focada diariamente em tentar levar para a população um pouco disso, né? Dessa informação de os prejuízos de você descartar papel higiênico, absorventes, fralda, areia, tudo isso descartado na rede coletora vai te gerar um problema. E normalmente o problema não vai aparecer na porta da sua casa, vai aparecer no vizinho de baixo, né? Que não tem culpa nenhuma daquilo que está acontecendo. Isso mesmo. Rodolfo, fala um pouquinho, eu sempre tenho um desafio muito grande as ligações de águas pluviais que estão no esgotamento sanitário. Mesmo a partir do momento que a gente identifica que alguma casa tem essa ligação, né, que é uma coisa irregular, o proprietário que tem que arrumar isso, né, porque muitas dessas obras é interna do imóvel do proprietário. Aí em Sorocaba, tem alguma legislação municipal que a partir do momento que você notifique esse usuário, ele tem um prazo de arrumar? Eu estou falando isso por diversos planos municipais de saneamento no estado e a gente nunca encontrou um município que tivesse alguma legislação municipal com que, a partir do momento que fosse notificado o proprietário, ele tivesse um prazo para se readequar. E eu não sei se isso tem em Sorocaba ou não. Então, para a gente trocar uma ideia, para a gente pensar numa solução, como que a gente poderia isso, porque a partir do momento que a gente tem um jurídico ajudando, uma legislação ajudando, para que a parte técnica seja corrigida, fica mais fácil, né? O SAI desde 2005, nós temos um regulamento interno do SAI
ele não é uma lei, né? Não é uma legislação municipal, é um regulamento interno do SAI, que prevê prazos para cumprimento das mais diversas notificações, né? E dentre elas está a adequação do sistema interno da casa, da hidráulica predial, se ela tiver com algum problema. Então, com base nesse regulamento, e agora, desde 2 anos atrás, 1 ano e meio, 2 anos, o SAI se filiou à Ares PCJ, e aí a gente tem um suporte bastante interessante da Ares com relação à resolução da Ares, né? Salvo engano, resolução 50, se não me engano, posso estar equivocado. Onde se estabelecem também alguns prazos para a relação aí entre cliente e o SAI. Mas, via de regra, a gente usa o nosso regulamento interno, né? Então, detectada aí a inconsistência e a irregularidade na hidráulica do imóvel, a gente notifica o proprietário. A gente sabe que uma adequação dessa, ela não é feita do dia para a noite. Não adianta eu falar para o cara que eu quero que ele adeque amanhã. Ele não vai fazer. Então, via de regra, a gente concede aí um prazo, normalmente, de 30 dias, tá? Para a pessoa poder fazer a adequação interna. E, normalmente, é complicado. A gente tem muito caso de a pessoa pedir uma reconsideração de um prazo maior, e aí a gente analisa caso a caso, porque tem casas muito antigas, né, Luciano, que a pessoa às vezes compra a casa sem saber o que tem, né? Então, a pessoa normalmente quando vai comprar uma casa, vai ver a parte elétrica, ver a pintura, a parte estrutural, mas nunca pensa como que a minha parte hidráulica tá, né? Como que o meu esgoto, será que o meu esgoto tá certo? Será que eu tenho caixa de gordura? Será que eu tenho válvula de retenção? Será que a minha água de telhado tá jogando na sarjeta ou não? Às vezes a pessoa também é surpreendida com esse tipo de resultado do nosso teste, né? A gente normalmente faz o teste de fumaça ou faz inspeção visual na rede. E aí a gente concede um prazo, né? A pessoa, para ela se adequar, e tem as penalizações que estão previstas no nosso regulamento e agora na resolução da Ares também, né? Então, respondendo a sua pergunta, não é uma legislação municipal, de fato, mas é um regulamento do SAI, e a gente tem tido bastante sucesso com isso, já é uma coisa bastante antiga. Sempre em um ou outro caso a gente tem uma dificuldade, tem uma necessidade de, às vezes, judicializar a situação, né? Mas na maioria deles a gente consegue resolver. Muito bom, muito bom. Então fica aí a dica para os SAIs ou para as prefeituras que ainda não tem uma legislação, mas um regulamento é mais fácil de se criar do que uma legislação, né? Então fica aí a dica para todo mundo começar a sair da estaca zero. Tem muita gente que está na estaca zero e não consegue fazer nada porque, mesmo notificando, às vezes não tem nada que faz com que o usuário se obrigue a readequar. Isso em diversos municípios a gente já vivenciou. Rodolfo, e também, aí, Luciano, pode falar. para aquelas cidades que são reguladas, né, que possuem uma agência reguladora do serviço de saneamento, né, de abastecimento e coleta, é importante, de repente, buscar na agência reguladora esse tipo de subsídio, né, de embasamento técnico e jurídico, porque é uma situação, você tem razão, tem muita gente que, infelizmente, opta por não atender as notificações, né? E aí, para você não ter que judicializar uma situação dessa, às vezes você tem um regulamento, uma resolução bastante clara, e isso te facilita no momento de cobrar das pessoas a adequação, né? Muito bom. Rodolfo, vamos entrar um pouquinho agora, vou te cutucar agora, para o pessoal ver que não é nada, não tem nada preparado, né? Que é um grande bate-papo mesmo. Mas andando em Sorocaba, conhecendo Sorocaba, eu não conhecia Sorocaba até 5, 6 anos atrás, e eu pude perceber que nas avenidas margeando o Rio Sorocaba, né, teve que fazer um alteamento de um tempo para cá, né? Eu não sei de quando que foi essa obra por tempo para cá, em virtude dos alagamentos que ocorriam ali. E acredito que esses alagamentos prejudicavam muito também a parte dos áreas, que ali naquelas... Você tem elevatória na margem do Rio Sorocaba, você tem coletores ali na margem, né? E linhas de recalque. Fala um pouquinho dessa experiência ali, quando que foi feito esse alteamento, como que foi a dor de cabeça de fazer isso, porque o alteamento envolve também todos os outros tipos de obras de infraestrutura, na parte de água e de esgoto. Como que foi? Fala um pouquinho dessa obra, que é uma obra significativa. E depois, emendando, eu percebo que existe várias elevatórias ali,
de águas pluviais, não é isso? Na margem do rio também. Muito interessante que não é comum tanto no interior. Fala um pouquinho para nós sobre essas obras aí, Rodolfo. É, a via principal de acesso de Sorocaba, né, é a Marginal Dom Aguirre, que ela margeia o rio Sorocaba em quase toda a sua extensão. E, e a gente tinha, com o passar do tempo, né, a gente sabe que o processo de mudança climática ele vai agravando e intensificando mais os eventos climatológicos, né? Então, os períodos de secas estão cada vez mais secos, as ocorrências de chuvas estão cada vez mais intensas. E de alguns anos para cá, eu falo de 15 anos para cá, até 2010, 2012, estava cada vez mais comum a nossa marginal ficar com alguns pontos de alagamento por conta da sobreelevação do nível do rio Sorocaba, né? O rio Sorocaba, por muitos anos, passou por trabalhos constantes de desassoreamento e remoção de sedimento do leito, mas a gente sabe que é um paliativo que, via de regra, tem muito pouco resultado efetivo, né? O problema realmente ele vem da impermeabilização do solo nas áreas de montante, e cada vez a água chega mais rápido nas partes baixas. Então, você reduzindo isso, o tempo, né, desse tempo de concentração, o impacto é muito grande. E aí o poder público tomou essa decisão ousada, né? Foi uma obra que trouxe um transtorno para a cidade, que apesar de planejado, foi uma obra feita, salvo engano, em 2010. Estou até tentando me recordar aqui quando que ela foi feita, 2010, 2012, alguma coisa assim, onde, onde uma grande parte da nossa marginal foi elevada exatamente para evitar que o nível do rio Sorocaba interditasse as ruas, a avenida, né? Antigamente a gente ficava com a avenida uma semana parada, sem trânsito, principalmente nas épocas de chuva, né, o trânsito ficava um caos. Falar que depois do alteamento nunca mais nós tivemos pontos de alagamento? Não, nós tivemos, né, porque, como eu disse, as chuvas estão cada vez mais intensas, né? Então, nós tivemos algumas ocorrências nos eventos muito, muito intensos, mas a interdição da via durou horas, 2, 3 horas, e não mais uma semana como era, né? E as elevatórias de água pluvial que você nota aqui na marginal são 4, elas têm a função. O que acontece? A marginal do Sorocaba aqui, ela cruza algumas linhas férreas. E as linhas férreas não foi possível altear embaixo da linha, né? Se alteasse o trecho da avenida sob a linha férrea, ônibus não passaria, caminhões não passariam, passaria só veículo leve. Então, para esses pontos específicos, nós construímos estações elevatórias de água pluvial. Ou seja, naquela microbacia que se forma ali nos momentos de chuva intensa, nós remodelamos todo o sistema de drenagem, direcionamos para as estações elevatórias. Essas estações elevatórias recalcam essa água para o rio Sorocaba e ela não retorna, porque nós temos um dique, não é um dique em concreto, mas é um dique, um aterro que foi feito na margem do rio, que fica mais alto do que a pista, então ela não retorna, né, o rio não supera esse dique. E pela galeria de drenagem, a gente tem as válvulas flaps implantadas em cada lançamento. Então, a água do rio não retorna e a gente só bombeia aquilo que efetivamente cai na pista, né? E aí você mantém o fluxo do trânsito. Isso também foi uma solução de engenharia que nós encontramos, porque era impossível altear o viaduto. A linha férrea não podia ser mexida, né? Então, tem as elevatórias de água pluvial. As nossas elevatórias de esgoto, algumas delas precisaram também ser alteadas, exatamente porque o transbordamento do rio acabava entrando no sistema de gradeamento e aí a elevatória ficava inundada, né? Então, a gente alteou o entorno de algumas elevatórias, criou como se fosse uma proteção física ali, com concreto armado ou bloco de concreto. Então, hoje elas estão protegidas e não tem mais esse problema.
Mas foi um desafio, rapaz. Eu falar para você que as obras foi bonito de ver, né? A marginal ficou interditada durante todo o período. A cidade teve que se remodelar. O pessoal nosso de trânsito aqui da companhia de trânsito se desdobrou para criar caminhos alternativos, né? Para quem precisava usar a marginal. E é engraçado que esses caminhos alternativos eles perduraram, eles perpetuaram e você vê que a população aprendeu a andar pela cidade por rotas alternativas que não só a marginal, né? Então você percebe que mesmo depois da marginal reaberta, aqueles caminhos alternativos que foram criados continuam sendo usados. A população viu que tem um jeito mais fácil de eu chegar na minha casa do que ir pela marginal. Foi Muito interessante, bom. foi uma experiência muito gratificante, aprendemos bastante. Foi uma bela obra de engenharia, a gente passando ali, a gente percebe as estruturas que existem, e aí se justificou bem claramente que é em virtude das linhas férreas, né, inviabilizando de subir o alteamento da linha de trânsito, né, senão os caminhões não passavam numa avenida que é Não fundamental ao passa. tráfego desse tipo de veículo, né. Vira e mexe, tem um ou outro que acaba entalando ainda no viaduto, por mais que tenha placa de indicação de altura máxima, um ou outro acaba passando e fica lá entalado e tem que vir tirar. Mas Muito bom. acontece. Isso aí. Nós temos uma lei federal, que é a 11445 de 2007, que essa lei ela institui, né, algumas diretrizes aí para a parte do saneamento, e uma das coisas que ela menciona é a grande tendência de unificar os quatro eixos do saneamento na mesma gestão, né, abastecimento de água, claro, resíduos sólidos e drenagem. Hoje, Sorocaba, o SAI é responsável pelo abastecimento de água e esgotamento sanitário, a drenagem e os resíduos é por conta suas ou não, Rodolfo? Não. O SAI, das quatro vertentes que a gente tem do saneamento, o único que não está com SAI é resíduo sólido, né? Ele permanece ainda sob a tutela da Prefeitura Municipal. O SAI é uma autarquia, né? É vinculada ao município, então é uma autarquia municipal. Houve a delegação por parte da Prefeitura em 97. O SAI existe desde 65, né? Então, em 97, o SAI sempre cuidou de água e esgoto. Em 97, a prefeitura transferiu para o SAI a operação, manutenção e ampliação do sistema de drenagem da cidade. Então, desde 97, o SAI cuida também da drenagem pluvial, né? Inicialmente, foi um impacto grande. Eu não estava no SAI nessa época, mas os nossos colegas que ainda estão no SAI e que vivenciaram essa época, foi um impacto muito grande, porque você está acostumado a cuidar de água e de esgoto, né? A drenagem apesar de ser parecido com o esgoto, né? Muitas cidades usam, né, o sistema misto, mas tem as suas particularidades, né? E você pegar de um dia para o outro uma rede aí, vou falar aí de 300, 400 quilômetros de rede de drenagem, sem cadastro, sem saber o que tem para cuidar, eu imagino que o pessoal da época não teve um trabalho muito fácil. Mas com muito empenho, com pessoas comprometidas, com bastante trabalho, o SAI conseguiu, em um curto espaço de tempo, aprender como se opera um sistema de drenagem, né? Hoje a gente tem o nosso sistema, a gente tem orgulho de dizer que nós temos um sistema praticamente resolvido em Sorocaba, né? Algumas grandes obras de drenagem foram feitas ao longo desses anos, desde 97. Assim que o SAI recebeu esse sistema para operar, a primeira ação, né, de gestão foi contratar um plano de macrodrenagem. O SAI contratou um plano de macrodrenagem já em 97, onde a empresa que fez o plano desenhou para um horizonte de 20, 30 anos, tudo aquilo que era necessário fazer. E de lá para cá o SAI fez praticamente tudo o que a gente precisava, né? A última grande obra de drenagem que nós entregamos está fazendo um ano agora, em agosto, fez um ano, dia 15 de agosto, o RDC Água Vermelha, uma obra espetacular. Eu tive o prazer de poder trabalhar nessa obra. São reservatórios de detenção de cheias, numa área aí de quase de 100 mil metros quadrados, né? Que virou um parque belíssimo aqui em Sorocaba.
e que resolveu problemas de décadas de uma determinada região aqui. Então, sem falar nas outras obras, né? Uma das primeiras obras de drenagem de grande porte foi uma estação elevatória de água pluvial, que a gente chama o Bacia de Contenção do Jardim Abaeté, que tem uma capacidade grande de bombeamento. Então, é gostoso você participar dessas obras e ver o resultado positivo que ela traz, não só para o meio ambiente, né? Você não tem mais problema de alagamento, de inundação, e para as pessoas, para o dia a dia das pessoas, né? E o mais importante é conseguir, principalmente nas obras de drenagem, aquelas, né, que não são simplesmente fazer uma galeria, canalizar um córrego, que hoje já não se concebe mais você fazer uma canalização fechada de um curso d'água. Pelo contrário, né, a tendência agora é você renaturalizar, aquilo que era fechado você reabre, cria um sistema de parque no entorno. Você vê o quanto a população ela se beneficia dessa integração. Então, a grande sacada hoje é você tentar pegar os seus projetos de drenagem, principalmente, né, e fazer com que ele integre na comunidade. Cria um parque, cria um sistema de lazer, e aí o sistema de drenagem, aquela estrutura, ela acaba se difundindo ali no meio. Então, quem entra, por exemplo, no RDC hoje e não sabe que aquilo é um reservatório de detenção de cheia, acha que é um parque com um lago maravilhoso que foi feito. Mas, na verdade, ele tem uma função hidráulica impressionante, né? Então, Sorocaba tá bem resolvida. Algumas outras coisas ainda temos para fazer. Algumas áreas, principalmente as áreas mais antigas da cidade, ainda tem alguns problemas de subdimensionamento de estrutura, mas acho que em pouco tempo aí a gente consegue ir resolvendo devagarzinho, a gente vai resolvendo as coisas. Obviamente não tem recurso financeiro para fazer tudo ao mesmo tempo, né? Obras de drenagem são muito caras, né? São obras estruturais com valores muito grandes. Por exemplo, esse reservatório de detenção de cheias, ele só foi possível executá-lo porque nós conseguimos um recurso via OGU, repasse, fundo perdido, 2011 a gente conseguiu esse recurso e batalhamos bastante nessa obra e ela está concluída. Então, se não fosse essa fonte de recurso, talvez a gente demoraria um pouco mais para fazer. Muito bom. Rodolfo, uma grande dificuldade que também correndo nos municípios a gente percebe é a arrecadação para a parte de tarifa, né? Ter o sistema de tarifação para a parte de drenagem. Muitos municípios não têm esse sistema de tarifação. E aí acaba que você precisa ter uma despesa, estender uma galeria, estender um canal, limpeza dos PVs, limpeza das bocas de lobo e assim por diante. Ou seja, tem custo operacional e custo das obras. As obras nem se falam, então as infraestruturas são pesadas. Dentro aí da tarifa de água e esgoto que existe do SAI hoje aplicada, também tem a tarifa da drenagem? Não, não tem. Hoje a gente faz a tarifação de água e de esgoto. É um assunto que ele permeia a nossa autarquia aqui praticamente integralmente, essa questão da cobrança pela drenagem, né? A gente tem experiências aí de ver municípios que instituíram a tarifa, aí depois tiveram que parar de cobrar por decisão judicial, né? Então, a gente vê municípios que estão cobrando, mas de uma forma por liminar. Então, assim, a gente tem uma série de situações e que a gente ainda não, o SAI ainda não tomou uma decisão de como nós vamos atuar ainda nessa área. Porque é um risco muito grande, né? A gente tem, por exemplo, eu não sei a situação hoje no município de Santo André. Santo André talvez tenha sido o pioneiro aí na criação da tarifa, da taxa, né? Tarifa é para consumo, seria taxa. Na taxa de drenagem. Eu tenho um histórico aí mais para trás, eu sei que essa taxa houve uma determinação judicial para se interromper. Hoje eu não sei como está a situação de Santo André, se eles continuam cobrando, mas é uma situação complicada você, de repente, instituir uma taxa dessa e, de repente, ter essa decisão judicial aí
por interromper. E a grande coisa a se resolver é a questão da bitributação, né? Acho que uma das justificativas pelas decisões judiciais para não se cobrar a taxa de drenagem é que, na teoria, e aí é importante frisar, na teoria, o IPTU ele já cobriria, né, esse custo com a drenagem. Então, é preciso realmente estudar a fundo o que compõe, por exemplo, o IPTU de cada município, se cada município tem no seu IPTU uma parcela destacada para custear o sistema de drenagem, se tem como trabalhar, se não tem, o que fazer, né? Então, é um assunto que a gente vai discutir aí, tanto internamente aqui no SAI, e agora com o apoio da Ares PCJ, que é a nossa agência reguladora, a gente vai colocar esse assunto em discussão, porque é o que você falou, o cuidar do sistema de drenagem tem um custo, né? E a gente precisa segregar isso aí e saber como tratar isso dentro da nossa cobrança. É isso aí. Ainda mais Sorocaba, que tem até estação elevatória de água pluvial, né? Tem custo de manutenção dos equipamentos, você tem custo de energia elétrica e assim por diante. É um tema muito polêmico, né, Rodolfo? Isso dá uma outra live para a gente estar falando sobre esse assunto, né? Agora, para a gente fechar, que aqui na minha contagem nós já estamos com 55 minutos, para a gente fechar, senão o sistema cai. Você é da mesma escola que eu sou, a gente da Federal de Viçosa, um grande prazer. Não, a gente viveu mais ou menos na mesma época lá, mas não se conhecemos lá em Viçosa, viemos se conhecer Verdade. profissionalmente aqui há 3 anos atrás no site Sorocaba. Então a gente, muitos dos nossos ouvintes aqui no Instagram da Novais, depois que acabam vendo essa live, eles são alunos, né? Que eles verificam o potencial ou não de entrar na área de saneamento. Fala um pouquinho para nós aí, você indicaria, se você fosse começar a sua carreira profissional de novo, você tomaria um outro rumo ou você entraria no saneamento de novo, Rodolfo? Olha, Luciano, eu quando me formei, como eu falei, eu sou de formação, sou engenheiro agrônomo. Eu nunca imaginei que eu ia trabalhar com saneamento, né? Eu iniciei a minha vida profissional trabalhando numa empresa na área de defensivos agrícolas, uma empresa até aqui de Sorocaba também. Fiquei acho que 6 meses, 7 meses na empresa. E durante esse período o SAI abriu concurso para engenheiro agrônomo. Eu falei, poxa, eu vou fazer, né? Fiz, passei, fui chamado. E aí no final de 2006 eu vim para o SAI. Foi uma surpresa grata poder ter ingressado na área de saneamento. É uma área pela qual eu me apaixonei. Não consigo vislumbrar uma outra área de trabalho hoje para mim. Rodolfo, você aplica os seus conhecimentos de engenharia agronômica no saneamento? Muitos deles eu aplico, né? Principalmente na gestão dos recursos hídricos, na gestão e operação das barragens que o SAI tem, né? Então, assim, mas eu acho que muito mais do que a formação original, eu acho que o saneamento ele abre portas para todo mundo que tem boa vontade, tem interesse em estudar, em aprender. O saneamento é fascinante, né? Então, eu passei por 3 vertentes do saneamento já: drenagem, água, esgoto. Ainda não me enveredei pela área de resíduos sólidos, mas é uma área promissora. Eu acho que é uma área que só tende a crescer no Brasil, principalmente agora o novo marco estabelecendo aí uma data limite que eu acredito que vai ser cumprida, espero que seja cumprida, porque é para o bem e pela saúde de todo mundo. Eu acho que o saneamento vai ter um boom muito grande agora nos próximos anos, principalmente com as pessoas tendo a consciência de que saneamento é saúde, né? Cada vez mais que você investe em saneamento, você economiza em remédio, economiza em hospital, você economiza em tempo parado, em pessoas afastadas por diarreia, por qualquer coisa que seja. Então, eu indico, eu acho que como eu falei, é uma área que abre um leque muito grande para todas as formações, né? Aqui no SAI nós temos
gestores de saneamento que são biólogos, eu sou agrônomo, tem engenheiro civil, tem engenheiro de saneamento, temos arquiteto, né, na gestão de saneamento, tem profissional da área de saúde, de uma série de áreas administrativas